A ONU News em português tem o grande prazer e a grande alegria, eu tenho que dizer, de receber aqui o presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. É o embaixador João Ribeiro de Almeida, que conversa conosco direto de Lisboa, sede do Camões. Embaixador, que prazer tê-lo aqui na ONU News em português. Muito obrigado, Mónica. É um gosto. Bom dia, boa tarde a todos os ouvintes, todos os telespectadores da ONU News, da ONU Notícias Serviço em Português. Queria aproveitar para prestar tributo, louvar e elogiar o trabalho que o Serviço em Língua Portuguesa da ONU tem feito em prol da nossa língua e por isso queria publicamente prestar tributo a todos vós que têm feito um trabalho incrível na ONU para a promoção e divulgação da língua portuguesa. Embaixador, nós te agradecemos e também temos que dizer que o trabalho do Instituto Camões, essa parceria de conteúdo que temos com a ONU News também é de grande valia aqui para todos que utilizam a língua portuguesa como língua de trabalho, como língua de herança, que falam essa língua, que vai das Américas à Ásia, falada por 280 milhões de pessoas, no mínimo, sem falar nas diásporas, claro. Mas eu gostaria de começar perguntando ao senhor sobre a sua participação na CPLP, na cimeira da CPLP, e eu sei que houve um grande número de países que se somaram à CPLP. Embaixador, por que esse interesse de outros países que não falam português na língua portuguesa e na lusofonia? Exatamente porque, Mónica, porque o universo de língua portuguesa hoje é um universo global. Fala-se língua portuguesa em praticamente todos os continentes do mundo. A língua é cada vez mais um espaço de encontro, mas também é um espaço de convívio para todos aqueles que querem, junto dos países que a têm como língua oficial ou como uma das línguas oficiais, porque temos as várias possibilidades na CPLP, e portanto é impressionante ver como é que em 20 anos se passa para 3 ou 4 países associados para mais de 30, o que explica bem a força e a pujança da língua portuguesa hoje no mundo, que faz com que muitos outros países, não só por questões de vizinhança, mas também por questões de vizinhança, que queiram estar connosco neste grande desafio e neste grande percurso que é levar a língua portuguesa o mais longe possível em todo o mundo. E utilizando essa língua como veículo, também surgem aí, obviamente, oportunidades de negócios, de cooperação na economia, não? Sim, porque a língua portuguesa é uma língua de educação, de cultura, de aproximação, de pontos, mas também é uma língua, não podemos esconder isso, pelo contrário, temos que o assumir, é uma língua de negócios, é uma língua de ciência, é uma língua de inovação e de conhecimento, cada vez mais. Aliás, o Instituto Camões, na sua rede de cátedras no estrangeiro, tem apoiado muito a formação de cátedras que tenham a ver com a ciência, a inovação e a tecnologia e, obviamente, também a língua de negócios, porque a língua portuguesa é um grande ativo em todo o mundo já. A Mónica sabe isso, mas eu vou repetir aqui para todos. O português já é uma das línguas mais faladas no Hemisfério Sul na internet. Imagino o que isto tem de potencial para poder levar o mais avante possível tudo o que tenha a ver com uma língua também de negócios. Portanto, o português cada vez mais a afirmar-se como uma das grandes línguas globais em todo o mundo. Embaixador, como o senhor sabe, em 2008, a CPLP apresentou, obviamente por uma iniciativa de Portugal, a estratégia de internacionalização da língua portuguesa. Ensinar essa língua portuguesa em mais espaços onde ela ainda não é ensinada, fazer com que ela chegasse mais a organizações internacionais, mas também aumentar o número de pessoas que não falam português a falar português. Por isso também essa cooperação com tantos países. O senhor assume o Camões no momento em que essa estratégia já tem mais de 10 anos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua visão para o Instituto Camões e de alguém também que já passou por outros países, não somente de língua portuguesa como Timor-Leste, mas também de língua espanhola, que é um grande aliado também nessa esfera ibérica de promoção. Qual é a sua visão para o Camões?
Queria só fazer um pequeno parênteses, uma pequena introdução. A nossa relação, e podemos falar nisso, a nossa relação e cooperação com outros institutos de língua é exemplar. Podemos falar mais à frente disso, com o Cervantes, por exemplo, mas também com muitos outros. Ora bem, eu chego num momento muito importante, não porque chego, mas porque é um momento muito importante, também como uma prioridade da política externa portuguesa, do reforço do ensino da língua e da cultura, não só portuguesa, como também em língua portuguesa em todo o mundo. Portanto, o meu desafio, quando cheguei aqui, por instruções do Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi reforçar, foi não só reafirmar, como também reforçar a rede de ensino do português no estrangeiro, mas também a promoção e divulgação dessa mesma língua e da cultura, porque há muita gente que chega à língua portuguesa pela cultura. Há muita gente que chega pela primeira vez à língua portuguesa porque se apaixonam pela cultura em língua portuguesa. Não tem que ser cultura somente de Portugal, pode ser cultura brasileira, angolana. Quantas vezes nós descobrimos pessoas que dizem: epá, aquele samba é tão bonito, mas eu queria perceber o que é que eles dizem, isto os nossos amigos estrangeiros. A mesma coisa com o fado. E então há muita gente que chega à língua pela cultura em língua portuguesa. E nós temos que ir buscar e tentar organizar toda esta gente, porque depois também temos, obviamente, aquela obrigação, que é uma obrigação patriótica em Portugal, de ensinar os filhos dos lusodescendentes de continuarem a aprender o português. Isso é outra faceta. Portanto, nós aqui no Camões temos várias frentes. Temos a frente do ensino do português como língua materna, como língua de herança, como língua estrangeira, que também é muito importante, e, repito, como língua de ciência, língua de negócios, etc. Portanto, o meu grande desafio é pôr esta rede enorme que temos já à disposição da língua portuguesa no mundo, bem coordenada, bem oleada, como se fosse uma máquina com bastante óleo, para poder chegar o mais rapidamente possível e o mais distante possível a outros horizontes, porque não podemos ficar só pelas diásporas ou por aquilo que é normalmente o tradicional ensino da língua portuguesa. Nós temos uma rede impressionante, Mónica, já. Temos 51 leitorados no mundo. Temos 83 centros de língua portuguesa neste momento, 85 no final do ano. Temos protocolos de apoio à docência em 312 universidades no mundo e em 76 países diferentes. Temos 55 cátedras. Temos uma rede que temos que pôr à disposição exatamente da língua portuguesa, e é essa rede que eu tenho que coordenar. Em termos muito gerais, é isto que eu faço. Embaixador, eu tenho um enorme prazer em falar com o senhor sobre a questão do português no Timor-Leste, porque nós sabemos que o Timor é o que leva esse cordão, digamos assim, da lusofonia, estica até a África, né? Macau, nós temos ali uma situação até 2049, né? Mas o Timor é um país onde a língua portuguesa é oficial. E o senhor trabalhou no Timor-Leste, né, licenciado pelo governo de Portugal, para inclusive atuar na missão do Timor-Leste, um país que o senhor conhece muito bem. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise de como está o português no Timor-Leste. Farei com muito gosto. Isso dava para ficarmos aqui uma hora só nisso, mas eu vou tentar ser resumido. Ok. O Timor-Leste, por opção nacional, decidiu que o português seria uma das línguas oficiais do país, juntamente com o tétum. Portanto, Timor-Leste apresenta-se como um país multilingüe. Segundo as palavras, aliás, do Nobel da Paz, José Ramos Horta, com quem eu tive a honra de trabalhar, eu fui assessor diplomático dele em 2000 e 2001, ainda não havia país, estávamos a ajudar humildemente a criar o país que depois foi criado e que nasce em maio de 2002, mas segundo as palavras do Nobel da Paz, José Ramos Horta, os timorenses encontram-se entre os povos mais poliglotas do mundo. Uma grande percentagem deles usa 3 a 5 idiomas. Eu tive a oportunidade de ver isso. Uma língua local materna que se chama Tetum. O indonésio, que é o Bahasa. Indonésio, é? O português e o inglês. Independentemente do número de línguas variar consoante a acessão conferida aos termos de língua ou dialeto, não vou entrar por aí sobre o que é língua, o que é dialeto, infere-se também a presença de outras línguas, mas o que é certo é que politicamente, ou seja,
os dirigentes de Timor-Leste, pela sua Constituição aprovada a 22 de março de 2002 e com entrada em vigor no dia da restauração da independência, decidiram claramente que o tétum e o português são as línguas oficiais da República Democrática de Timor-Leste. E, portanto, só temos é que, a partir do momento em que houve essa opção de Timor, que tem a ver com a história da resistência deles, que o português foi sempre uma língua, o português apareceu sempre como manifestação da sua, da sua nacionalidade, da sua diferenciação, quer em relação à Austrália, quer em relação à Indonésia. E, portanto, a partir do momento em que o português foi consagrado como uma das línguas oficiais, não é a única, mas é uma das línguas oficiais de Timor, aí entra tudo aquilo que nós podemos ajudar, e temos feito desde essa altura, ajudar para tentar consolidar uma língua que nos anos anteriores esteve praticamente ausente do país, por razões políticas. O português era praticamente proibido antes disso. Sim. Portanto, a escolarização é o principal meio de difusão nacional da língua portuguesa, que continua a ser maioritariamente adquirida como língua segunda. Temos que ter consciência disso. Contudo, está em franca expansão. É impressionante ver a expansão quanto ao número de falantes, quer como língua segunda, seja como língua materna. Por exemplo, em 2002, que era na altura em que eu estive lá, apenas cerca de 50% dos alunos do ensino superior considerava, em estatísticas, em questionários, a língua portuguesa como relativamente importante. Isso multiplicou-se muito mais. São os próprios alunos que percebem a importância da língua portuguesa para diferenciá-los exatamente das grandes potências de vizinhança naquele país. E aí estamos nós e estão qualquer outro país da CPLP também, na estratégia de promoção da língua para Timor-Leste, no presente e no futuro imediato. Estas estratégias de promoção da língua de um país cabem, e isto é bom que se diga, naturalmente e em primeira forma às autoridades desse país. As autoridades, nós estamos aqui apenas para ajudar. Portugal pode apenas, como tem feito, disponibilizar para apoiar os processos no que se refere à língua portuguesa que concorram para o reforço da sua presença. Por exemplo, na formação de formadores. É muito importante, para depois, não é só a formação de alunos, é a formação de docentes e de professores, para que depois o processo da dinâmica da língua portuguesa venha em cascata. Já os formadores vão ajudando também. Portanto, esta é a nossa visão em termos muito gerais para Timor-Leste, onde estamos muito presentes. Temos grandes projetos de cooperação bilateral que são fundados e que são apoiados e caracterizados pela promoção e pelo reforço da língua portuguesa.